Vocês há dias ganharam os meus patrícios, ganhamos o Brasil, não é? Vocês ganharam os meus patrícios, são os melhores do mundo. Agora contra estes que nem sabem calçar uma bota. Olha, eu não digo nada, vão lá para dentro do campo ganhar o jogo. Eles voltaram para o campo, aceitaram as coisas, porque estavam acostumados comigo. Foi dito e feito. Nós quando entramos, olha, aquela velocidade que os chineses tiveram na primeira parte passou para nós. Bum, 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 ganhamos 5-3, está vendo? Quando acabou o jogo, o vestiário, como sempre, a gente ganha, se enche de cartões e amigos, todo mundo abraçando os jogadores. E o Simões, que era uma das figuras destacadas do time, o Simões veio para mim e disse: ô padrinho, nós não somos aquilo que o senhor disse, mas se não nos chama daquilo, nós não tínhamos ganho da Coreia. E veio uma risada geral, porque realmente na hora eu estava nervoso, tinha, não ofender, porque a gente tem que respeitar, mas eu tinha falado duramente com eles. E ele disse que se eu não tivesse dito aquilo, eles não teriam ganho o jogo, porque estava um pouco relaxado. Afinal, muitos anos antes de se falar de psicologia desportiva, índices de confiança e outros conceitos contemporâneos, já treinadores como Otto Glória sabiam que não se ganham jogos sem trabalho psicológico. Era um excelente psicólogo. Era um homem que sabia realmente falar ao jogador, ter o jogador na mão. O que é preciso, sob o ponto de vista de força mental, para que um jogador ganhe? Precisa de acreditar em si próprio. Precisa de acreditar nas suas qualidades, às vezes até nas qualidades que não tem. Precisa de ser bem orientado e de fazerem com que ele se sinta de facto um jogador fora de série. É um indivíduo que sabia conversar com os jogadores. E então ele era capaz, por exemplo, de falar comigo. E eu, se fosse um péssimo jogador, se ele precisasse de mim para jogar, ele na cabine falava comigo e fazia-me crer que eu era um grande jogador. Eram como se fosse pai. Era como se quando falava, não falava só para mim, mas falava em conjunto. Nós tentávamos, antes de começar os treinos, dava as instruções que tinha de dar, chamar a atenção, se tivesse que chamar a atenção, tudo mais. Para mim foi o mentor, portanto foi aquele que me pôs na primeira categoria, que apostou em mim e penso que a ele devo depois esta carreira, porque as oportunidades dentro do futebol, independentemente do valor, têm que ser aproveitadas. E eu aproveitei, portanto, a oportunidade que ele me deu, eu aproveitei isso estou grato por isso. Na relação com os jogadores, ele era muito amigo, criava grandes amizades. Mas Glória não era apenas o pai afetuoso. Quando a equipa não correspondia, revelava-se o líder inflexível. Era realmente um homem que caprichava em ser exigente e não estava nada que um jogador atraiçoasse ou que o ouvisse não ligasse àquilo que ele tinha dito, às instruções. Ele ficava, quando o jogador não fazia aquilo que lhe tinha sido atribuído, o papel na equipa ou qualquer coisa, ele não gostava nada. Como é que ele castigava os jogadores de futebol? A coisa não correu bem, e então obrigava a gente a pôr sapatilhas e íamos fazer uma maratona até o aeroporto. Chegávamos ao aeroporto e voltávamos para trás, sempre com um carro a acompanhar. Voltávamos para trás. Chegámos ao campo, todos estourados, não é? Chegámos ao estado da luz e nem se podia mexer. E ele, olha cá, calça em botas. E começava tudo calça em botas. E depois fazia hora e meia de futebol. E era assim que a gente ganhava campeonatos. Era com muita luta, com muito suor e lágrimas. Em 1967, 8 anos depois de ter deixado a luz, envolvidas muitas jornadas memoráveis na vida do homem e do clube, Otto Glória regressava ao comando técnico do Benfica. Costuma-se dizer que nunca devemos voltar a um lugar onde fomos felizes, mas a verdade é que isso é irresistível para o ser humano. No futebol também é um pouco isso que acontece. Quando pensamos num treinador ou num jogador que nos fez feliz, nós imaginamos sempre aqueles tempos. Se é possível fazê-lo regressar, nos jogadores é impossível, porque a idade passa, mas num treinador é possível fazê-lo regressar, porque continua em atividade. E foi um pouco isso que aconteceu com o Otto Glória. Depois de ele ter passado pelo Porto, depois de ter passado pelo Sporting, onde foi campeão, e para além disso, ter passado pela Seleção Nacional. Portanto, o Otto Glória que chega ao Benfica na segunda fase é um Otto Glória já de uma dimensão
Mundial, tinha levado a equipa de Portugal, que era praticamente a equipa do Benfica, ao Mundial 66 ao terceiro lugar. Quando chega na segunda época ao Benfica, vem com uma aura quase de semideus, que vai conseguir relançar novamente o Benfica em termos europeus. É um Benfica fortíssimo naquela altura, que cativava qualquer adepto do futebol internacional. O Autoglória volta a trazer a organização, porque era isso que o Benfica, entretanto, também tinha perdido. O Autoglória, nos anos 60, ele é que se adaptou. Ele já não foi um inovador, dos anos 60, como tinha sido nos anos 50, mas soube adaptar-se ao futebol dos anos 60 e tirar rendimento dos jogadores. Otto e o Benfica eram então já velhos conhecidos. Durante a separação, ambos tinham ascendido ao estrelato mundial. Para os jovens jogadores, os métodos revolucionários do mestre da tática continuavam a ter o poder de uma revelação, mas para todos os outros já não traziam muito de novo. Para quem era júnior e subiu aos séniores, tudo era novidade. Portanto, para mim foi tudo novidade. Creio que para todos os outros não era já. O outro pareceu-me, na altura, já um pouco cansado do futebol. Mas ele já era um treinador realizado, já tinha conseguido muita coisa na sua carreira de treinador. Cansado ou não, satisfeito com a vida ou sempre em busca de mais, a verdade é que no final de 67-68, Autoglória conduziria de novo o Benfica ao título e contribuía, de certo, para a primeira bota de ouro de Eusébio, símbolo de melhor marcador da Europa. Foi um campeonato em que o Benfica, mais uma vez, tentava manter ao mesmo tempo o nível internacional e o nível nacional. O Benfica, naquela altura, tem um período em que se deixa atrasar um pouco. O Sporting tinha um pouco a fama, e se virmos a história, isso acontece, de quase sempre ser campeão nos anos em que se disputava os campeonatos do mundo, e era algo que também influenciava um pouco o lado místico do futebol, e os jogadores sentem um pouco isso. Mas nessa época o Benfica, com uma equipa que é fantástica, consegue na parte final do campeonato ganhar o título. Nós estávamos, creio eu, a 5 pontos atrás do Sporting. Se a memória não falha, o Sporting tem o maior resultado em casa, e depois nós ganhámos este jogo fora, encontramos com o Sporting e praticamente em 3 semanas ultrapassámos o Sporting. E foi uma situação muito especial, porque não era tão normal assim o Benfica, por um lado, estar tão atrasado em proporção ao Sporting, e por outro lado o Sporting perder tantos pontos em tão pouco tempo. Portanto, foi um campeonato especial, obviamente, mas que no fundo traduz um pouco aquilo que era a cultura do clube, dos seus jogadores, dos seus treinadores e dos seus adeptos, que é mais nunca desistir, sempre uma janela aberta para o sucesso. Foi isso que aconteceu. Mas a cereja no topo do bolo era o regresso ao palco principal do futebol europeu. Depois de ultrapassar Glentoran, Saint-Étienne, Vasas e Juventus, o Benfica voltava à final da Taça dos Campeões. O Benfica consegue, com o Autoglória, conquistar o campeonato e, principalmente, chegar à final da Taça dos Campeões e ir discutir a Taça dos Campeões com o Manchester United em Inglaterra, no estádio do Wembley. Esse Benfica é fortíssimo. É o Benfica que joga a final da Taça dos Campeões Europeus em 68 em Wembley, frente ao Manchester United. Um jogo com uma dimensão física para a qual o futebol português ainda não estava preparado naquela altura, sobretudo com um prolongamento, ainda por cima jogado em Inglaterra, em Wembley, mas a forma como o Benfica até o último minuto discutiu o jogo e podia tê-lo ganho, demonstrava que era um futebol avançado no tempo, e que Autoglória tinha muita influência nisso naquela altura. Fizemos uma exibição espetacular, que poderíamos ter ganho. O Eusébio se isolou 2 ou 3 minutos do fim e frontal à baliza,
e que normalmente ele encostava de um lado ou no outro e tentou bater a bola com muita força e a bola foi à figura do guarda-redes. Mas nós nesse jogo, nos 90 minutos do jogo, começamos sem dúvida a vencer as Taças de Campeão. Em 68-69, o Benfica voltava a ganhar campeonato e taça. À dobradinha somavam-se os recordes. Era o terceiro tricampeonato da história do clube e o quarto campeonato para o Autoglória, fazendo dele até hoje o mais bem-sucedido treinador do Benfica em campeonatos nacionais. Mas em 69-70 começam a surgir prenúncios de declínio. Foi mais um desafio em que os negros falaram mais alto. O Sporting está de parabéns, confirmou aquilo que se diz dele, ganhou bem, mas o Benfica, embora estejamos tristes por perder, sai de cabeça erguida, perdeu por 1-0 no campo do adversário esse que está muito bem, e por outro lado desmentiu aqueles que graciosamente diziam que havia lentidão, que havia velhice, e se uma equipe perde tangencialmente no campo do adversário. Fica perdendo 1-0 com o CUF. Se a época já não estava a correr bem, esse jogo impossibilitava o Benfica de conquistar mais um título e de conseguir 4 títulos consecutivos. Ficava a época, tornava-se praticamente impossível o Benfica conquistar o campeonato. Os bons resultados tardavam e após a 18ª jornada acontece o inevitável. Eu leio dos registros dessa época, que é isso que me é dado a observar, é que existe ali um choque de egos entre alguém os próprios presidentes, que percebem que não podem ser maiores do que um jogador ou do que um treinador. E naquela altura temos um Autoglória diferente. O Autoglória de 1970 não é o Autoglória de 1955. É um Autoglória diferente, com outro ego. É um Autoglória que esteve num campeonato do mundo, um Autoglória que ganhou títulos, um Autoglória que pode impor as suas regras e as pessoas ouvem e respeitam. E quando não consegue fazer valer, ouvir-se mais alto dentro dessa estrutura do Benfica, é quando ele percebe que é um conflito que dificilmente o vai ganhar. Em 1970, Autoglória deixa o Benfica pela segunda e última vez. Para trás, ficavam 4 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal e a presença nas finais da Taça Latina e Taça dos Campeões Europeus. Ficava também uma galeria composta por muitos dos mais notáveis jogadores de todos os tempos. E ficava inscrito no código genético do clube o profissionalismo, os métodos de trabalho, a ciência e o coração de Autoglória. O Autoglória talvez tenha sido o mais carismático para o treinador que o Benfica teve. O Autoglória, quer no trato, quer no aspecto técnico-profissional, quer no aspecto de preocupação de dar melhores condições aos atletas, no fundo foi ele o grande obreiro, ou se quisermos pioneiro, do profissionalismo a 100% em Portugal. Nós que nos lembramos perfeitamente desses tempos, consideramos que, na verdade, a vinda de Autoglória mexeu com todo o futebol nacional. Foi, para mim, um grande técnico que passou também pelo futebol português. Não só no Benfica, como ele treinou todas as grandes equipas aqui em Portugal e treinou a seleção nacional. O destino estivera afinal todo o tempo anunciado no nome. Otto estava prometido à glória. Uma glória dele, uma glória do Benfica. Agora há uma coisa que eu posso garantir, o Autoglória era benfiquista e hoje os seus herdeiros, muitos deles nunca vieram a Portugal, são do Benfica.